Espírita Manuel Figueira Neto. Agradeço a presença de todos que vieram prestigiar e também aqueles que estão prestigiando de forma online. Também agradeço a presença da Arcebispo Centro Espírita Caminheiros. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Nesse pequeno grupo ensaiamos os primeiros passos para a fraternidade e a construção de uma sociedade mais equilibrada. A educação espírita faculta o entendimento sobre as leis que regem a vida e o despertar dos bons sentimentos. Pensando nisso, estamos iniciando a primeira semana da família do Centro Espírita Manuel Figueira Neto. Iniciamos com a concretização de um sonho, a formação de um coral que hoje fará sua primeira apresentação. Convido Nicole Rodrigues de Carvalho, participante do Departamento de Infância e Juventude, para fazer a apresentação do coral. O canto coral é a prática de cantar em grupo, onde um coro de pessoas se une para criar música harmônica, desenvolvendo o senso de coletividade e cooperação. O Coral Sem Fim nasceu em 12 de abril de 2025, promovendo confraternização e alegria, composto de 18 vozes, alunas da evangelização de sábado e participantes das diversas áreas de nossa casa. Na condução das vozes, a trabalhadora Miete. Abrindo hoje a Semana da Família, serão apresentadas duas músicas. A Família é um lugar e vale a pena, com carinho coral sem fim. Disconnected. Connected. Faz parte do caminho.
mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Vale a pena ser coração quando tudo é desamor. Vale a pena ser como irmão quando o outro quer a dor. Vale a pena ser como o sol quando tudo é escuridão. Vale a pena ser um farol quando o resto é solidão. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir. Vale a pena viver e amar. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir. Vale a pena viver e amar. Vale a pena ser uma estrela quando alguém quer desistir. Vale a pena ser um sorriso quando a lágrima cair. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir.
para continuar a preparação do nosso ambiente, convido as jovens participantes do grupo da juventude, Amanda e Maria Clara, para ler a mensagem inicial. Jamais a família desaparecerá, porque a criança depende nos braços dos adultos, inspira ternura e devotamento, trabalhando as emoções para o entendimento e a comunhão dos genitores em sua volta, dando surgimento ao grupo consanguíneo e à afetividade mais pessoal. As mudanças continuarão ocorrendo, conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca os seus alicerces de segurança, quais sejam a fidelidade ao grupo, o amparo recíproco, a proteção como decorrência do sentimento de amor, preparando uma união como as demais associações da identificação universal. Divaldo Pereira Franco, Joana Liege. Então, a reflexão que essa mensagem quer passar é que a família nunca vai deixar de existir, porque ela nasce do amor e da proteção dos mais vulneráveis. Mesmo com mudanças, seus laços essenciais continuarão sendo a base da união e do cuidado entre as pessoas. Obrigada, Ana e Maria Clara. Convido o Jorge Luiz Silva, coordenador da área do atendimento espiritual, para conduzir os nossos pensamentos em prece. Boa noite a todos. Então vamos orar. Mestre querido Jesus, nesse momento nos reunimos em Teu nome para que juntos possamos nos congregarmos como uma verdadeira família, aonde o amor, a compaixão, a ternura, a paciência, o amparo se fazem presentes para fortalecer esses laços que nos unem e que servem também como alicerce para o nosso crescimento. Rogamos a Deus para que possa amparar a todos nesta noite, aos trabalhadores desta casa, aos palestrantes, a todos os irmãos, amigos, frequentadores, em especial hoje o nosso irmão João Edson, que conduzirá os nossos pensamentos, para que todos nós tenhamos os nossos corações, as nossas mentes preparadas para as palavras e principalmente para o sentimento que será abordado aqui. Fortalece, Senhor, todos os nossos propósitos, dando-nos a força, a coragem, o bom ânimo para seguirmos em frente, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa jornada, que é esta semana da família. Fortaleça os laços de todos nós e que o amor paire sobre todos. Que Jesus permaneça conosco e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Nós não poderíamos deixar de homenagear aquelas famílias que foram responsáveis por fundar essa casa e ela existir até hoje.
Vamos conhecer um pouco da vida daquele que deu o nome a essa casa. Manuel Figueira Neto nasceu em Paranaguá em 19 de outubro de 1864. Casou com Maria Bender e teve 8 filhos. Em Paranaguá, iniciou na doutrina espírita com o Dr. Leocádio Correia, médico humanitário daquela cidade. O senhor Figueira, como era chamado, lançou a semente da doutrina espírita em São Mateus do Sul, formando o primeiro núcleo espírita em sua própria residência quando aqui chegou por volta de 1920. Para fazer a apresentação do palestrante desta noite, convido a senhora Marli Reisenberg Nadoli, neta do senhor Manuel Figueira Neto. Só, né? Mas vamos lá. Então, boa noite a todos. O Centro Espírita Manuel Figueira Neto agradece a todos pela presença nessa semana que iniciarão as comemorações da Semana da Família. Hoje teremos a participação do senhor João Edson Alves como palestrante, vindo da cidade de São José dos Pinhais, o qual apresenta como trabalhador da doutrina espírita. João Edson Alves, representante da Federação Espírita do Paraná, junto à Sintec, Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, onde é diretor da Tesouraria, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa Espíritas da Federação Espírita do Paraná, membro do Conselho Tutelar da Fundação Hildebrando de Araújo, presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, em São José dos Pinhais, ex-presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste. Conheceu a doutrina espírita no ano de 1990, no Centro Espírita Aguirre e Isfer, em Curitiba. É palestrante desde 2013. Foi coordenador do grupo de estudo na Sociedade Espírita Amor e Caridade, na cidade de Cascavel, Paraná. Participou da fundação da Sociedade Espírita Favos de Luz, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Foi coordenador de grupo e evangelização espírita da juventude no Centro Espírita Ildefonso Correia. Diretor do Departamento Doutrinário da Casa de Estudos Espíritas, Evangelho de Luz. A partir de 2017, passou a integrar o Centro Espírita Carinho do Evangelho, em São José dos Pinhais, onde foi diretor do Departamento de Unificação, integrante do Departamento Doutrinário e coordenador de grupos de estudo. Na União Regional Espírita Metropolitana Leste, foi diretor do Departamento de Unificação, secretário e segundo vice-presidente. Assumiu a presidência da União Regional Espírita em 1º de junho de 2019 e em 2020 foi reeleito para o mandato de 2020 e 2022. É voluntário da Federação Espírita do Paraná desde 2001. Ocupou a direção do Departamento de Programação e Eventos da FEP de 2016 a 2018. O currículo do nosso irmão, né, senhor João? Agora a palavra é sua, né?
comissão, os trabalhadores da casa, aqueles amigos que nós já vimos cultivando já há algum tempo, havia muitos amigos aqui, já estivemos aqui em outras oportunidades falando. E hoje nós temos a satisfação imensa, grandiosa, de fazer parte de um momento tão importante do Manuel Figueira Neto, que é a instalação dessa semana da família, não é? Tão importante, importantíssimo. Enquanto o coral cantava e a colega fazia a apresentação, eu lembrava. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, me perdoe, mas não está aqui no contexto, onde o Sr. Allan Kardec pergunta quais seriam as consequências do afrouxamento dos laços de família. E os espíritos da codificação respondem: uma recrudescência do egoísmo. Vocês já viram essa pergunta? Ou seja, cada um de nós ficaríamos por nossa própria conta. Simplesmente isso. Largados, abandonados para lá e para cá. Como se diz no jargão popular, sem pai nem mãe. É verdade? Eu costumo dizer para todos os que nos inquirem a respeito dessa temática que a situação caótica em que a nossa sociedade humana vive hoje tem muito a ver com o desmembramento, o esfacelamento dos laços de família. Aquele ser amado pelos seus pais, pelos seus irmãos, cuidado numa casa, educado, com carinho, com amor, não fomenta a guerra, não cria partidos destruidores, não fomenta a discórdia, não governa mal. Vocês concordam comigo ou não? Então isso tudo fala da formação que infelizmente algumas criaturas tiveram. Formemos, portanto, a nossa juventude, nossos filhos, porque eles serão, aliás, não serão, já são o nosso futuro, não é verdade? Aparentemente são frágeis, mas eles carregam em si uma herança toda espiritual. E o que há de bom neles tem que prevalecer sempre. Por isso eu quero mais uma vez cumprimentar vocês, agradecer pelo convite que nos foi feito, e trazer esse tema, família e espiritualidade, ou melhor, família e tecnologia, que tem diálogo, limites e espiritualidade no subtema, no subtítulo, porque vocês verão talvez uma fala um pouco vai parecer até um pouco desfocada do que vocês costumam ver. Porque nós mostraremos, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, por quem a gente tem um respeito muito grande pela fala, quando se fala em família, relacionamento familiar, enfim, em todo tipo de relacionamento, todos nós sabemos da grandiosidade da fala dessa benfeitora. Por isso nós trouxemos para vocês hoje alguns tópicos para que nós reflexionemos e que ao final vocês poderão concluir pela assertiva, pela oportunidade do que vocês verão. Nessa obra Em Busca da Verdade, por exemplo, a benfeitora, no capítulo 6, ela trata de o ser humano em crise existencial, as conquistas externas, a grande crise existencial e o ser humano pleno. Eu costumo sempre dizer assim, Joana de Ângeles, espírito, guia espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, recentemente desencarnado, junto com o outro benfeitor espiritual, eles têm muitas falas parecidíssimas, o que mostra a conjugação, a familiaridade que há entre os dois. Eu me refiro a Emmanuel. E eles têm uma técnica muito interessante na pedagogia, que é a nossa área de formação, que é trazer uma problemática. Eles fazem isso com um aprumo muito grande. Eles trazem a problemática, apresentam essa problemática, desenvolvem, apresentam-na, portanto, desdobram e depois concluem. Eles nunca trazem um problema, pode ver quem lê Joana e Emmanuel vê muito isso. Eles nunca trazem um problema, segura o problema que é teu, não. Eles sempre apresentam a questão e trazem na continuação pelo menos uma ideia de sugestão, de solução. Por isso o ser humano pleno é o último tópico desse capítulo, que nós não vamos, evidentemente, é muito longo. Aliás, eu quero deixar aqui já uma sugestão. Nós deixaremos o material todo que nós usamos para preparar esses slides com o Jorge. É um documento em PDF, tem 16 páginas. Fizemos alguns slides, como deu só quase 500 slides, né? A gente falou, não. Inclusive, se alguém quiser, a gente pode converter, sim, tem essa quantidade. Hoje não, é claro, né? Mas se não se assustem, nós vamos estar aqui às 6 da manhã do dia 31 de dezembro. Mas o material é muito vasto, é muito amplo e não se esgota. Não se esgota. Por exemplo, a respeito dessa temática,
a benfeitora começa dizendo das conquistas tecnológicas. Não é segredo para ninguém que nós vivemos em menos de 100 anos o que a humanidade não evoluiu em milênios, em muitos séculos. Vocês têm prova disso. A gente, quando era pequeno, né, isso já faz algum tempo, a gente via comerciais e filmes onde personagens de determinadas séries usavam um aparelho pequeno e faziam um barulhinho e se comunicavam com a nave espacial. Vocês já viram isso? A gente tem isso hoje no nosso bolso. Não estou nem falando de Bina, estou falando de celular mesmo. E outros aparelhos que vêm por aí. Há pouco tempo, se perguntar para uma jovem, por exemplo, o que é um disquete, ela não sabe o que é um disquete. Ou sabe? Pergunta de comer isso. Né? Por quê? Porque isso surgiu há tão pouco tempo. O CD, né? CD, sabe, né? Compact disc. Tem gente, a nossa juventude, muita não sabe o que é um CD. O que é um DVD? O que é um videocassete? Nossa, eu já fui lá nos fundos da história, né? Para dizer para vocês que as coisas se passaram muito rapidamente nos últimos tempos. Esses tempos aí eu dou suporte em computadores, falei comigo, se preparem que os HDs dos computadores vão sumir. Me veio aquele surto, né? Quase psicótico, digamos, da brincadeira. Falei, os HDs vão sumir. Falei, como o HD vai sumir? Você está maluco? Falei, os HDs dos computadores vão sumir. E já sumiram. Esse que estou usando aqui não tem mais HD. Ou ele está num chip que não tem 1 centímetro quadrado de tamanho, sim, minúsculo, ou ele está na nuvem, está na cloud. Olha que chique, né? Os dados que nós usamos hoje não estão mais nos nossos componentes eletrônicos, estão fora de nós. Tanto que você pode pegar qualquer computador e formatar a hora que você quiser. Depois você recupera tudo que você guardou na nuvem. Olha onde nós chegamos. A medicina, já há muito tempo que os médicos, alguns médicos fazem cirurgias a milhares de quilômetros de distância por meio de máquinas, instrumentos mecânicos, enfim, computadorizados. Vocês percebem? Mas tem um detalhe, gente. Se a benfeitora, ela disse assim, está no texto, talvez, mas para não correr o risco de ter tirado a lâmina, ela diz, e vários outros espíritos disseram, o Dr. Bezerra já falou, Manuel Filomeno de Miranda falou, numa obra, inclusive, chamada No Rumo do Mundo de Regeneração. Vocês já viram falar dessa obra? 2020, Divaldo Franco lançou durante a pandemia. Nessa obra, se não me engano, no prefácio, o primeiro capítulo, eles dizem, acho que é Manuel Filomeno, ou se tiver no prefácio, acho que deve ser da benfeitora Joana de Anjos. Me perdoa agora, não vou saber a autoria. Mas acho que é do próprio Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz que nós evoluímos, sim, como falei para vocês agora, muito no campo da tecnologia. Mas está faltando outro campo evoluir. Não é verdade? O campo da moral. Eu costumo fazer uma figura para vocês imaginarem, nós, enquanto um ser alado, metaforicamente, para voarmos, e também poeticamente, voar no rumo dos mais altiplanos, das regiões mais elevadas, aquele voo maravilhoso, aquela ascensão grandiosa. Só que para fazer esse voo nós precisamos ter 2 asas, não é verdade? Nós temos uma só. É a da tecnologia. A outra asa, eles dizem nessa obra, essa da moralidade, da amorosidade, da fraternidade, está tacanha, está curtinha, está miudinha. Então, se nós tentarmos voar agora, nós entraremos numa espécie de parafuso. Então, para que nós cresçamos em verdade, perdão, temos que desenvolver essas 2 asas. O que vocês viram aqui é uma maravilha. Né? Reunir a família, é dessa asa que estamos falando. Dessa união fraterna, dessa amorosidade, de pai e de mãe com filho, vindo para o centro espírita, evangelizando, educando, cantando, vindo no final de semana, participando de um evento ou outro. O centro espírita é esse grande lar. É um lar quando assume essa feição. Aqui a benfeitora vai chamar a atenção de que jovens, especialmente os jovens, mas todos nós, serve para todos nós, existe modernamente um perigo muito grande, onde algumas, talvez eu digo em outros slides também, algumas pessoas se posam, né, se apresentam como modelos, corpos sarados, como ela diz, bem trabalhados, como se fosse uma obrigação para todos aqueles que tomam contato com isso, adotarem a mesma postura, ser iguais. Vocês imaginam a grandiosidade do dano que isso causa em cérebros, às vezes, que não têm a formação, não têm a convicção do seu próprio eu, do seu self, a sua alma, a sua individualidade, a sua personalidade, e passam a querer copiar modelos. Isso é muito perigoso. E o que a internet faz é permanentemente isso nos dias atuais.
Por isso que ela diz, um dado ponto, que nós temos nesse ponto assim, uma crise, uma grande crise existencial, onde a nossa personalidade não nos pertence. Ela é um espelho de outra personalidade. Porque muitas vezes nós queremos falar de uma forma e ficamos com medo. O que vão pensar de mim se eu dizer que eu faço a caridade, que eu vou no centro espírita, que eu amo alguém? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim não é problema nosso. Nós temos que fazer aquilo que nós temos como convicção, que é correto, que é justo, que é bom, e seguir adiante, simplesmente isso. Se você está fazendo algo que cresça, que faz crescer, não importa o que digam. O Wallace Leal Rodrigues, na obra E para o Resto da Vida, não sei se vocês já viram essa obra, um livro bem fininho, mas é muito bom de ler. Para educar, para nossas crianças, é excepcional. E são aquelas lições de moral do pai conversando com o filho. Ele está na região de campo, como a região aqui de São Mateus, ele falar São João, estivemos alguns dias em São João. E ele caminhando com o filho, de repente tem um barulho à distância. Aquele barulho forte, assim, troante. E o pai segurando. São ensinamentos, evidentemente, claro, mas tem um fundo moral muito legal. O pai pergunta para o filho, você está ouvindo, meu filho? O filho apura o ouvido e diz, eu estou ouvindo, pai. O que é que você está ouvindo? Uma carroça, pai, está passando na estrada. Aí o pai pergunta, essa carroça está cheia ou está vazia? E o menino inteligentemente disse, está vazia. Por quê? Porque ela está fazendo muito barulho. Então, quando nós não temos essa carga, esse cerne, esse conteúdo, como é o caso de muitas, não tem exceções, evidentemente, mas de muitos desses artigos que encontramos na internet, são essas carroças vazias. Não conduzem a nada, não levam a nada, só fazem barulho. E do jeito que vem, passam. Então, que nós estejamos preparados para administrar o que nós encontramos nas mídias sociais, especialmente. Esse é o ponto que nós falamos. Ídolos. Criam-se ídolos. Figuras que procuram ser seguidas, procuram ser imitadas. A todo instante isso acontece, o tempo todo. E a benfeitora vai um pouquinho mais profundamente e diz. O despudor agressivo que arrebata as multidões, sim, porque determinados canais de comunicação não é para 2, 3, uma comunidade, é o mundo todo. Você lançou algo da grande rede, o planeta todo pode ver. Então, a responsabilidade daquele que cria imagens, que dá exemplos, que dá ensinamentos. Ele fala para uma multidão inumerável e fica gravado por, sabe Deus, por quanto tempo, não é? Então, esse despudor agressivo que arrebata as multidões, especialmente acompanhando as cenas do deboche nos aplaudidos programas de degradação humana, para a conquista da fama pela imoralidade e do dinheiro pela perda da dignidade. Vocês estão percebendo o que ela está falando aqui ou não? Se vocês não perceberam, eu vou dizer. Favorece o surgimento de múmias morais, que são os seres destituídos de emoção e de sensibilidade, que a tudo se submetem para atingir as metas estimuladas pelo mercado do sexo e da drogadição. Ela está falando do quê? Vocês fazem ideia? Já viram os programas de televisão onde eles confinam um grupo de pessoas e ficam lá naqueles diálogos, às vezes algumas cenas assim e tal, né, bastante comprometedoras? Não vou citar os nomes aqui, mas tem 2 canais de televisão que tem esses programas. Vocês sabiam que certa feita flagramos, que a gente pesquisa essas coisas, claro, que temos para falar, tem que pesquisar. Descobrimos, e não é novidade para ninguém, que alguém disse numa conversa daquela que quem não causasse seria mandado para fora. Olha que coisa horrível. Você sabe o que é causar? Vocês têm ideia do que é causar na linguagem deles? É provocar o escândalo. É virar notícia. Então, aqueles que não causam, não aparecem de maneira, às vezes, né, geralmente negativa, agressiva, enfim, são candidatos sérios a serem colocados para fora daqueles programas. Que coisa estranha. E as conquistas externas, diz a benfeitora, que nós temos, sim. Onde vocês veem geotropismo, eu quero fazer uma comunicação, informação. Vocês veem a palavra geotropismo? Eu costumo dizer, usando aqui, plagiando a fala da benfeitora, e usar a expressão teocentrismo, ou deocentrismo. O deocentrismo. Esse geotropismo, ou tropismo, significa isso aqui. Ó. Eu não sei se alguém já fez isso na sua infância, na escola. Você pega uma caixa de sapato, por exemplo, pega uma sementinha, sabe os copinhos d'água, pequenino, coloca o algodãozinho, coloca um feijão. Com feijão ele vai brotar o feijão, coloca dentro da caixa de sapato.
fecha a caixa. Quando ele tiver brotado, ou ele brotar, você fecha a caixa. Mas do outro lado da caixa, você abre um buraco. E ali entra ar e luz. Sabe o que o feijão vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Ó. Isso é tropismo. Ele vai procurar essa fonte de vida. Quando a benfeitora fala em geotropismo, nós usamos essa expressão muitas vezes como teotropismo, um tropismo divino, como dizia Alberto Almeida. Nós temos que ter esse tropismo divino muito bem acentuado. Buscar Deus, buscar a divindade. Quando nós fizermos isso, os erros serão raríssimos quando acontecerem. Porque estaremos certamente muito bem assegurados, amparados. As artes também têm um problema, também traz essa implicação, gente. Quando nós falamos de música, por exemplo, eu disse para vocês que não podemos nos importar com as críticas, né? Eu vou dizer para vocês, o que eu particularmente ouço em casa, não toca nas rádios, em lugar algum. Não é porque a música é melhor, não é melhor, era somente diferente. Já ouviram falar da Sexta Sinfonia de Beethoven, por exemplo? É a coisa mais linda do mundo, gente. A Nona Sinfonia, a Quinta. Já ouviram falar de uma cantora inglesa chamada Sarah Brightman? Já ouviram falar de um cantor grego, cantor não, ele é só instrumentista de um canto, chamado Yanni, por exemplo? Tem tanta coisa boa para a gente ver. A gente acha tanta coisa. E aquela, sabe, dá uma alegria imensa ouvir aquelas canções, aquelas melodias. Elas enriquecem. A leitura, por exemplo, também vai por esse campo. O cinema vai por esse campo. Porque eles moldam a sociedade. Ela vai chamar a atenção da música, por exemplo. Que descendo do pedestal das musas, enveredou pela contracultura. Pelos desvãos da ironia, sim. Da perversão moral, do deboche, da agressividade, do duplo sentido. Com destaque para o pejorativo. Se vocês ouvissem o que toca, por exemplo, em algumas regiões, especialmente do sudeste do Brasil, vocês ficariam bastante preocupados. As letras são inaudíveis, é sério. Então, eu estou dizendo isso porque a benfeitora se preocupa com isso, porque João, onde é que nós entramos nesse contexto? Eu vou explicar para vocês. Estão pensando que você está indo muito distante da nossa realidade. Não, meus amigos. Essas coisas que acontecem fora da nossa casa nos afetam também. André Luiz tem uma frase que diz: a dor do vizinho é um aviso para a tua casa. Então, quando essas coisas acontecem num ambiente, pode ser até distante, hoje com a tecnologia não existe nada distante, elas nos influenciam de certa forma, nos afetam. Porque chega de certa forma, quando não chega pelas mídias, chega por vibrações, digamos assim. Já ouviram falar, por exemplo, de uma produção cinematográfica, gosto muito, chamada O Efeito Borboleta? Tem uma cena naquele filme, no finalzinho, que diz assim, não, no começo, diz assim, olha que interessante, para falar em tecnologia, já vamos falar de família também. Diz assim: o farfalhar das asas de uma borboleta no Oriente provoca um furacão no Ocidente. Porque existe, está tudo interligado. E não é porque vieram as tecnologias, não, sempre foi assim. Então é aquela coisa, a guerra é lá. Não, a guerra não é lá. A guerra é no nosso quintal. Já viram aquela história de colocar o lixo para fora, que falava muito? Coloca o lixo para fora. O lixo você não coloca lá fora. Que lá fora não existe. Lá fora é o teu quintal ou o quintal do teu vizinho. Então é um erro pensar que nós nos distanciamos das coisas. Vivemos numa ilha isolados. Não. Nós estamos permanentemente conectados. Seja pelos meios tecnológicos, seja pelo nosso pensamento, nossas intenções, nossa profissão. Não é? Quando eu evangelizava, foi lido no currículo ali, não foi falado, mas nós evangelizamos crianças de mães assistidas, mãezinhas, muito queridas elas. E as crianças vinham com muita fome, nós servimos um lanche, aquela coisa toda. E um dia nos veio a intuição de mostrar para eles o trabalho que dá para aquele pãozinho chegar à mão dele. Desde quando alguém semeia, já que estamos numa região de produção agrícola, desde quando o agricultor semeia, depois vem a chuva, passa meses, ele colhe, leva para aqueles grandes silos, não é? Depois é comercializado, vai para uma outra empresa, lá tem a moagem, depois alguém embala, depois alguém saca, depois alguém empacota, alguém manda, transporta para a cidade, alguém vai, compra, alguém leva, abre aquilo, joga água, um fermento, mistura tudo e faz o pão até... Vocês percebem o caminho que faz? Então tudo no nosso entorno fala de pessoas, de almas, de vidas que entraram em ação para que nós tivéssemos tudo que nós temos aqui. Nós vivemos numa grande teia.
E é impossível viver de forma dissociada. A definição para assumir as próprias responsabilidades, portanto, diz a benfeitora, né? E com relação à família, nós falamos, tem pais que fazem digamos assim, a terceirização da educação dos seus filhos. Eu conversava com o Jorge quando nós fomos carinhosamente acolhidos na casa dele, e certa feita eu falei para vocês, trabalhamos com informática. Isso já faz mais ou menos uns 20 anos. E não é nova essa comunicação que vocês veem no WhatsApp, não é. O assunto é família. Por isso que eu trazer para vocês, olha que pais, olha que coisa interessante. Eu estava dando suporte no computador, acho que era no notebook, eu estava na sala. E o pai do lado. E de repente, na época não era o WhatsApp, era outro comunicador. Isso é antigo, não é novidade isso aí. E legal, eu estou falando aqui com a minha filha, me desculpe, eu estou falando com a minha filha. Eu falei, legal, a tua filha está onde? Eu pensei, ela está realizando a família muito bem colocada socialmente. Era um dos gerentes de uma grande empresa que tinha em Curitiba, que hoje está aqui em Telêmaco Borba, inclusive, empresa muito grande. E eu pensei, tua filha está no exterior, está em algum lugar? Sabe o que ele respondeu para mim? Não, ela está aqui no andar de cima. Eu falei, gente, eu preciso tirar o celular, o comunicador, para falar com a minha filha que está no andar de cima da minha casa. Vocês percebem que às vezes as mídias, ao invés de aproximar, elas distanciam? Temos parentes, né? Tem uma filha que está viajando, está lá no Canadá. É diferente, você pega e fala com ela, e tudo bem. Mas a pessoa está na tua frente. Aí o colega lembrou, né? João Edson, quando eu vou no restaurante, eu já vi essas cenas. Lembra que você me falou? As pessoas sentam de frente para outra e ao invés de conversarem, cada uma está no seu celular. Gente, a oportunidade que você tem de olhar no olho, de conversar, de dialogar, de rir, de brincar, você está ali no celular. Até rimou, né? Aí, não, você está proibindo. Então, eu não estou proibindo, tanto que está aqui, está no meu bolso, está aqui. Ó. Tudo bem, está desligadinho, mas está aqui. A gente precisa dele. Aliás, no final dessa exposição, tomara que dê tempo, eu quero mostrar para vocês uma sugestão de uso para fazer desses componentes eletrônicos. Então, aqui, quando os filhos crescem e saem de casa, por exemplo, eu fiz um corte grande aqui, nós lembramos que nós tivemos a oportunidade de conversar com os nossos amores e não conversamos, mas é um pouco tarde. Por isso, quem está próximo agora, sim, abrace, conviva, passeie, fale, cante, rie, chore, aproveite, né? Porque tudo passa muito rápido, né? E a benfeitora chama atenção também do que não acontece, muito pelo contrário, ela está falando de forma geral, mas aqui eu vejo isso acontecer de maneira muito positiva. Quando nós falamos que o centro espírita é uma escola, é um templo, é um hospital, é uma oficina, ele é também um lar, eu disse no começo. Olha o lar, cadê a área da família, da casa? O centro espírita é um lar. Porque você vem com teu pai, com tua mãe, com teu filho, com um amigo, enfim, e aqui vocês fortalecem ainda mais aqueles laços de afetividade, de amorosidade e de espiritualidade. Porque aqui você encontra também pessoas que você nunca viu na vida e passa a se dar tão bem com ela como se você fosse conviver, já aconteceu com vocês. Parece que vocês são, né, gêmeos separados da maternidade. Por que isso acontece? Porque vocês são famílias, fazem parte de uma família espiritual. E as famílias é algo realmente encantador, falar de família. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz comentários belíssimos sobre a família universal. Deixando que cada um se eleja, quando oportuno, o seu conceito de vida espiritual. Nós temos que fazer com que os jovens, especialmente, não só todo mundo, tenha uma referência para buscar. Nós espíritos somos suspeitos, porque nós defendemos a nossa causa, claro, defendemos. E temos que defender mesmo. Porque o Espiritismo é uma bênção. Fala de tudo. Trata de todas as questões que nos envolvem diretamente. E aqui também, o texto não vamos ler evidentemente, a criança que deve ser cuidada com atenção. Porque a criança, é um erro, nós adultos, tem adultos que têm aquele hábito. Quando você crescer, você vai assumir, você vai ser responsável por isso. Não, a gente não faz, não coloca no ombro dele tão frágil uma expectativa que nem sabemos se ela vai conseguir suportar. Mas nós fazemos o quê? Vamos dando no dia a dia, no cotidiano, com a nossa convivência, níveis de confiança, níveis não digo maturidade, que criança tem lá um grau, evidentemente é criança, mas dando para ela a certeza de que se um dia ela precisar de apoio, ela terá esse apoio. Se um dia precisar de ajuda, terá essa ajuda. O lar é a grande escola, como dizem os espíritos, né? Então nós temos que ter pela criança esse carinho todo especial. Eu devia ter esperado um pouquinho, mas está aqui. Ó. Uma visão infantil bem trabalhada pelos pais educadores
permanecerá, conduzindo-lhe a vida para toda a existência. Aos 60 anos, eu me recordo perfeitamente quando tinha 6 anos de idade e saí de um trabalho, na verdade não tinha 6, eu tinha um pouco mais, tinha uns 9 para 10 anos. Interior do estado, bem naquela época as crianças trabalhavam, né? Hoje a lei não permite. Eu me recordo perfeitamente do dia em que eu cheguei com 5.000 cruzeiros. Tinha a efígie de Dom Pedro II de um lado e do outro lado era roxa. E depositei, uma memória. E depositei na cabeceira, está aqui o meu primeiro salário que eu ganhei na minha vida. Era madrugada. Eu tinha passado a madrugada levantando palito num clube de bolão. Isso aí, olha só que coisa estranha, né? Então, eu quero dizer que, chamando a atenção por quê? Que a gente não esquece essas coisas. Tudo que nós passamos fica impregnado em nossa alma, em nosso perispírito, nosso psiquismo. Por isso é importante que a criança receba as melhores instruções. E o centro espírita é o lugar mais adequado para isso acontecer. Ele vai ouvir falar de Jesus, de amizade, de fraternidade, de espiritualidade, de sobrevivente, de existência. A grande crise existencial existe sim. Lamentavelmente, diz a benfeitora, tem pessoas que têm essa personalidade psicopata mesmo, que não tem sensibilidade. Essa psicopatia é aquela frieza, né? Que a pessoa não sente que ofende, não sente que mata, não sente que odeia. Ela é gélida, fria, é uma parede. Porque na verdade, a própria benfeitora diz que isso é uma espécie de fuga, né, da realidade, é uma fuga psicológica. Eu me fecho em mim mesmo, assim ninguém vai ver o que eu sou de verdade. É um problema. Porque são temerosas da vida e portadoras de conflitos, como está dito aqui, refugiam-se nas doutrinas religiosas e muitas vezes acontece nessas doutrinas causarem um grande mal. A benfeitora diz. Aqui nós tiramos o tópico, mas eu me recordo que tem pessoas que vêm com essas frustrações, assumem o comando de algumas denominações religiosas e ali elas colocam para fora todo esse conteúdo, digamos assim, que estão até certo ponto desequilibrados e causam, às vezes, muitas confusões, muitos problemas no seio dessas instituições. E várias delas, né? Aqui ela vai dizer, sim, que todas elas têm que nos mostrar Deus, mostrar a nossa origem, o nosso destino, né? Esse trato com a nossa individualidade, é muito importante isso. E aqui de volta, gente, já que o assunto é tecnologia, os avanços da ciência apoiada na tecnologia, sim, dignificou a vida. Porque ela diz para vocês que no final ela sempre faz esse ajuste, né? A gente não pode pintar a tecnologia como algo demoníaco. Não podemos. É uma janela, é uma ferramenta que nós temos condição de escolher o que vamos fazer com ela. Nós podemos fazer o que nós quisermos com a tecnologia. Quando surgiu os bancos eletrônicos, eu me recordo, meu filho chegou para mim e falou, ele é tecnólogo em jogos digitais, bem que a gente não terminou a faculdade. Pai, eu abri uma conta do banco e mostrou o cartãozinho. Eu perguntei, legal, onde é que fica a tua agência? Isso já faz uns mais de 10 anos. Onde é que fica a tua agência? Ele riu assim, aquele riso assim, dizendo assim, o senhor está velho mesmo. Eu falei, não tem agência. Eu falei, como se você abrir uma conta no banco, onde é que fica a tua agência? Não tem, pai. Mas como não tem? É um banco digital. Eu falei, mas como é que faz? Não, aí ele me explicou, nem eu entendi hoje como é que funciona. É um banco que não tem agência, não tem gerente, não tem ninguém, é você mesmo. Depois hoje, recentemente, tive uma conta dessa, inclusive. Funciona bem. Mas à época, eu preferi esperar. Por quê? Geralmente, quando surgem essas tecnologias, o que vem junto é uma gama imensa de pessoas que se aproveitam da ignorância de uns e de outros para aplicarem os famosos golpes digitais. Já ouviram isso já ou não? Então, tenho comigo sempre esperar um pouquinho, até a coisa dar uma sentada, depois eu começo a usar, né? E dignifico, sim, facilita a nossa vida, mas tem que tomar cuidado com isso também, né? Hoje, a gente não vive sem essas coisas. Essa é que é a verdade. Também comentava com o colega. Se você esquecer teu celular em casa hoje, quem tem muitos compromissos, agenda e tudo ali, você fica simplesmente paralisado. Nós somos dependentes dessa ferramenta, né? A era industrial revolucionou sim, eu tirei uns pontos aqui. A benfeitora fala muito a respeito da Segunda Guerra Mundial, os avanços que vieram depois da guerra, especialmente na área da tecnologia. Sabiam disso, não? Que muitos avanços tecnológicos surgiram no período pós-guerra, especialmente no período... Lembra, ouviram falar da tal de Guerra Fria? Gente, o que evoluiu a tecnologia naquele ponto, vocês não fazem ideia, né? E nós hoje usamos muitos desses recursos, surgidos lá no tempo da guerra, né? Só que isso esfriou muitos corações. Repetimos, se nós não usarmos com muito proveito a tecnologia, nós ficamos distantes dos nossos amores. Então, para conversar com as pessoas, animar, passar boas mensagens,
Por exemplo, fazer uma confissão para vocês. Eu tenho aqui, quem não tem o tal do Zap, não é? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Que tem mensagem que nos chega que não nos ajuda em nada. Fala a verdade. Quando vocês perceberem nas primeiras linhas que as coisas não são boas, o que você deve fazer? Eu, particularmente, eu coloco no escanteio, deleto, apago e está tudo certo. Vou explicar direitinho. Fui fazer um suporte uma vez na casa de uma pessoa. Eu posso dizer o primeiro nome aqui, é Roberta, mas vocês não vão saber nunca quem é mesmo. E o suporte está aí, arrumei, deixei tudo funcionando e tal. Legal, Janete, vou colocar você no nosso grupo. Depois não, passou o telefone para ele, me colocou no grupo. Tinha lá umas 200 pessoas. Quando eu vi o que circulava no grupo, eu falei, não, quero não. Peguei e saí. Aí ele falou assim, por que você saiu? Eu falei, porque eu não queria ficar no grupo. Não, eu vou te colocar de volta. Ele me colocou de volta no grupo. Eu fui lá e saí de novo. Ele me colocou outra vez no grupo. Sabe o que eu fiz? Deletei o número dele, deletei o número de todo mundo e paguei tudo. Não tem mais. Nós não somos obrigados, os espíritos eles chamam isso de lixo. É lixo mesmo. Não somos obrigados a carregar isso, gente. Ninguém é obrigado. Não é bom, não ajuda, deleta. Não ajuda, não tem por que carregar essas coisas. Não é? O Espiritismo, essa doutrina que fala em realidade da realidade fundamental das coisas, e a benfeitora vai dizer, tudo tem a ver com as experiências nossas, enfim, aquele arcabouço de experiências que nós já vivemos, não é? Porque nós somos seres imortais, ela vai explorar bem isso. Desse ponto que é muito interessante, um dos fundamentos do Espiritismo, nós somos imortalistas, já sabemos disso, não morremos. Deus é eterno, somos imortais, vivemos várias vezes a reencarnação. E aí, como eu disse, nós temos quem evangeliza tem que ter muito isso em mente. Olha a importância do evangelizador espírita. Aquela criaturinha que vem para ser evangelizada, não é aquela tábula rasa, aquele papel vazio sem nada. Ela está recomeçando o seu processo, mas ele tem muita experiência acumulada. Por isso que nós, educadores, quando vamos falar de educação, quando comecei pedagogia, a professora não foi alguém perguntou, não, ela mesmo perguntou, alguém sabe o que é educação? Eu falei, tinha feito letras, falei, sei. Educação é a expressão lá grega, aí foi aquela história, né? Que vem de ex do cere, ou seja, ex para fora do cere conduzir. Portanto, educação não é colocar as coisas, sim tirar as coisas. Olha que maneira. É verdade isso, gente. O processo de educar não é você tirar as coisas. E nem, desculpe, não é você colocar as coisas, desculpe, para enfiar as coisas na cabeça. Não é. Você entrega para ela elementos e ajuda ela a construir, ela a elaborar, ela a criar. A prova disso tivemos quase no finalzinho do curso, quando ouvimos falar de uma escola que é modelo na Europa. Se estiverem em Portugal recentemente, pena que vocês não foram ver, o que é chamado de Escola da Ponte, em Portugal. A Escola da Ponte, as crianças mesmo fazem as aulas. Eles são simplesmente instrumentalizados. Recebem os lugares, os apetrechos, todo o material, e os professores são uma espécie de guias, de monitores, de avaliadores, enfim, facilitadores para que as crianças criem. Muito legal. É o sonho de consumo de todo educador conhecer a Escola da Ponte. Eu não conheço. Oferece certeza para o avanço do ser que se é, o Espiritismo, sem dúvida verdadeira, e imago-dei no rumo de Deus. Nós somos essa imagem divina. Nós somos filhos de Deus. Não é? E esse Cristo, um pouco adiante, o estado crítico logrado por Jesus, mostrado por Jesus, na sua condição de médium, é tão interessante chamado médium de Deus, foi alcançado por Paulo, por exemplo. E por muitos daqueles que no final da sua vida, Paulo dizia, tem uma frase interessante que diz assim, já não sou eu mais que vivo. Já ouviram essa expressão? Não? Já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Quando nós chegarmos nesse ponto, nós estaremos cristianizados. Teremos o Cristo dentro de nós. E o ser pleno, o ser humano pleno, né, que está aqui, é o final desse tópico que nós chamamos, que nós falamos também, já foi lembrado, nós como educadores, mesmo como espírito, uma palestra, por exemplo, tem gente que senta para assistir a palestra, quando sai, diz, puxa, tudo que ele falou lá, eu sempre imaginei que fosse assim. Nunca li em lugar algum, mas eu sempre pensei, por que você pensou que fosse assim? Porque, na verdade, isso está em você. Aquela coisa da imortalidade, eu sempre acreditei nisso, mas nunca ninguém falou daquele jeito. Por quê? Porque você é um ser imortal. A vida em outros mundos, a existência de Deus, a comunicabilidade, tudo isso nos soa tão familiar porque nós somos parte dessas conquistas todas. Nós vivemos isso. A aventura existencial, que nós falamos, é toda uma saga, né?
Eu olho para vocês aqui que tem milênios e milênios de anos de experiência, séculos e milênios de experiência. Milênios e milênios. Imagina tudo isso, que maravilha acumulado, né? Psicologicamente, as mudanças interiores são também oxigenadas pelas conseguidas nas fases anteriores. Só para confirmar o que já falamos. Nós recuperamos o nosso arcabouço de conhecimento, enfim, de tudo aquilo que nós temos arregimentado, né? Para que nós cresçamos e sempre cheguemos mais adiante. E aqui no final ela diz, ela chama atenção, esse homem de bem está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já viram? Joana de Anjos, lógico que eu não ia trazer aqui, ela colocou todo aquele capítulo, aquela parte inteira do capítulo, não o capítulo. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus. Já viram essa frase? Que coisa linda. Aquele é o homem integral. É o homem desperto, né? Noutra obra da benfeitora Joana de Anjos, tem muito a ver com o nosso tema, relacionamentos familiares. E aqui vai dizer aquilo, vai confirmar tudo que nós falamos até agora. O lar é um grande laboratório. É onde se molda o caráter das nossas crianças, nossos jovens, e o nosso próprio caráter. E ali, ele não pode fenecer, não pode ser derrubado. Gente, não pode. Nós temos que fazer todo o esforço possível para mantermos o nosso lar funcionando. Como a grande oficina que é. E digo para vocês, já vou só repetir. O dia em que os lares humanos deixarem de ter a sua configuração original, onde haja respeito, orientação, cuidado, zelo, proteção, amorosidade, enfim, tudo que vocês possam, tudo que é coisa boa, a nossa humanidade vai ficar simplesmente sem base, sem rumo. Tem uma frase célebre que diz que o lar é a célula, a família, a célula máter, já viram essa expressão? É a célula da sociedade, é a célula principal. É um corpo com as células todas em dia, ou não, né? Esse mundo está hoje desse jeito, eu repito, por causa dessa desagregação familiar. Somente há legítimo relacionamento, que poderá ser considerado saudável na nossa casa, né? Quando as pessoas ou seres que intercambiam essas experiências, né? O interesse comum, às vezes discordando, né? Precisa concordar sempre, né? Eles cresçam com isso tudo. A ideia é que nós cresçamos com as diferenças também. Porque todo mundo falar o que nós queremos ouvir, aquela coisa, fica até, né? Ninguém cresce com isso. Nós crescemos nas dificuldades, tá? Representando a família mais valiosa da célula do organismo social, a família é isso, é nela que se encontram os espíritos que precisam de entendimento de ajuste. Às vezes o pai e a mãe têm 4 ou 5 filhos, já viram aquele filho que vem totalmente fora do contexto, que a gente chama de ovelha negra? Já viram essa história já ou não? Por que essas criaturas vêm em famílias, às vezes, tão bem estruturadas? Para aprenderem, para serem recolhidas e receberem noções que no outro ambiente ela não receberia. Ela vai trocar essas experiências, crescer, né? Por isso o lar é essa grande escola e vai definir os rumos da existência nossa toda, né? Esse aqui eu vou passar um pouquinho rapidinho, porque eu quero tratar para vocês um ponto bem na frente aqui. Tem essas questões também, tem também essa questão que a Joana, a benfeitora, lembra também, e esse ponto é muito interessante. A fornalha mais preciosa para moldamento do caráter, da personalidade é o lar. Só para repetir, para fechar o que ela está dizendo o tempo todo. Repito, o dia que nós tivermos o lar, bem, agora vamos para o contrário, né, já que está fechando, bem estruturado, eu tenho esse sonho de ver, de novo, como era lá, aquela saudade, todo mundo em casa, sábado à tarde se reunia, né, aquele radinho de pilha, né? Agora eu vou fazer vocês viajarem no tempo. Só para saudosismo, mas isso pode ser ruim às vezes, mas aqui é para descontrair um pouquinho também. Aquele rádio sempre era a marca do rádio. Aquela caixona desse tamanho, com 4 pilhas desse tamanho, um fio enfiado na terra, que era o tal do fio terra, e outro lá em cima, esticado em cima do telhado. Ah, já viram isso já, né? Aquela música tocando ao longe, a família reunida, o quintal varrido, varria-se com vassoura feita de gonchuma, tudo limpinho, bonitinho, era a coisa mais linda. Gente, que coisa linda que era aquilo. Só que a gente não tinha noção do valor que aquilo tinha. Porque nós temos um péssimo hábito de só valorizar as coisas depois que nós já não as temos. Então, aqueles que temos esse tipo de configuração no lar, aproveite muito, tá? Tá aqui, ó, falei de oficina, só para repetir. Gente, é o seguinte, quase para o nosso final, no Livro dos Espíritos, na questão 767, Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto?
Nós conseguiríamos viver isolados, já que o assunto aqui é tecnologia e, enfim, essas coisas todas? Evidentemente que não, né, gente? É contrário à lei da natureza, portanto. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Eu vou voltar aqui para dizer para você o seguinte: como é que eu vou auxiliar então pela internet, já pelas mídias sociais? Tem tantas formas, gente. Tem tantas formas. Campanhas, por exemplo, hospitais, asilos, cuidar de animais, trabalho voluntário. Sabe, tem tanta... Recentemente teve aqui próximo, inclusive, ouviram falar aqui de Rio Bonito do Iguaçu? A internet facilitou. Não facilitou? A arrecadação de roupas, alimentos, mantimento, dinheiro. A Federação Espírita do Paraná tem uma conta, pix@feparaná, está lá. As mídias sociais. Então dá para usar? Sim. Como que dá? Como dá para usar bem as redes sociais? Aí ele pergunta aqui, ó. O progresso moral, esse aqui é um ponto muito interessante, acompanha sempre o progresso intelectual? Eu antecipei. Lembra que eu falei para vocês das tais duas asas? Está aqui, ó. É daqui que nós tiramos, daqui que os espíritos tiraram as ideias também. O progresso moral e o progresso intelectual. Os dois estão sempre juntos ali? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Significando que primeiro, paz, meus senhores, primeiro vem o desenvolvimento intelectual. Sabiam disso, não? A gente pensa que é o contrário, né? Mas não é. Primeiro vem o intelectual. Porque se não houver intelectual, você não consegue compreender o moral, simplesmente por isso. Então, nós temos que fazer com que essas duas asas caminhem o mais juntas possível, para que nós consigamos voar. E qual o maior obstáculo para que isso aconteça? O orgulho e o egoísmo, sempre, né? Refiro-me ao progresso moral, que fica para trás, porque o intelectual, que nós falamos várias vezes aqui, sempre acontece. Tem uma pergunta que eu gosto muito no Livro dos Espíritos, dentre todas, né? Que Allan Kardec pergunta assim: o que pensar dessas pessoas que procuram obstar ao progresso? Está nessa parte aqui, terceira parte das leis morais. O que pensar das pessoas que tentam obstar ao progresso por não acharem... Enfim, discordam do progresso, enfim, mais ou menos assim a pergunta. E os Espíritos dão uma resposta muito interessante. Ele diz que são pobres seres que se assemelham a pequenas pedras colocadas diante da roda de uma grande viatura. Olha a figura que eles usam. Ou seja, ser pequenino assim, né, aquela roda imensa, e vai passar por cima, porque o progresso acontece. Não tem como segurar o progresso. É uma lei da natureza. É uma lei. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Só para fazer um comentário. Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a aprender pesquisas. Você está dizendo aqui que quando você descobre aspectos tecnológicos, digamos assim, logo em seguida você acha uma forma de empregar aquele recurso para o bem, para o benefício da sociedade. É isso que está dizendo. A benfeitora fala uma vez a respeito de pessoas que deixam grandes obras que são egoísticas, estátuas, não sei o que tal, mas essas obras também acabam futuramente auxiliando a comunidade. Não recordo a obra que ela fala isso. Então, às vezes, até aquilo que nós fazemos de maneira independente da intenção de fazer crescer, futuramente acaba servindo para alguma coisa, né? Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer o bem. Legal, né? Curta, porém, a duração desse estado de coisas, porque, falei para vocês, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Ou seja, está sugerindo que nós não... Joana de Anjos fala muito a respeito disso. Dos prazeres passageiros, fugidios. Ela fala muito sobre isso. Desgasta o corpo, a alma, em detrimento daqueles prazeres da alma, mesmo de verdade, do espírito que ficam permanentemente, que uma boa música, uma boa leitura, um bom relacionamento pode dar. Ela fala muito a respeito disso, né? Vamos falar um pouquinho da atualidade? Como é o primeiro dia desse evento, eu disse para vocês ser um pouco diferente, né? Fugir bastante do tema, né? Mas eu quero falar para vocês agora a respeito de um pouco de atualidade. Deixa eu ver o que eu trouxe para vocês aqui. Já ouviram falar de IA? O IA? Todo mundo já vai falar. Inteligência artificial. E por incrível que pareça, tem um filme muito antigo, tem um jovenzinho, um menino, que já é um homem, já formado, chamado IA.
Sabiam disso, não? Eu ia ver o filme, acabei não vendo para vir fazer a palestra aqui. Não é novidade isso aqui não, isso aqui é muito antigo. Mas um pouquinho do que está acontecendo no mundo hoje, para vocês verem. Dependência digital. Olha o problema. O vício pelo uso dos meios digitais é chamado de dependência digital. E um dos termos mais específicos para o medo de ficar sem o celular é a nomofobia. Não, de mobile. Nomo, sem o celular, fobia, medo. Medo de ficar sem o mobile, sem o celular. Sabiam disso, não? Estranho, né? E prossegue. Dependência digital refere-se ao uso compulsivo, eu não fico sem, e descontrolado de dispositivos eletrônicos e plataformas digitais, como redes sociais, jogos online e aplicativos de mensagem. Se eu ficar sem isso, eu fico louco. Vocês querem ver o que aconteceu? Quer dizer, eu digo no termo geral, não eu, né, claro. Teve um caso nos Estados Unidos, foi muito noticiado, de uma menina, uma jovenzinha, tinha 13 anos. Ela pegou uma picareta, foi até a traseira do carro, uma picape, o americano gosta daquelas picapes, né? E perfurou todo o carro de picaretada. Destruiu a parte traseira da picape. Sabe por quê? Porque a mãe tirou-lhe o celular. Tirou não, ela disse para ficar um tempo sem usar, ela deu ali um controle e tal, tipo, você usa e tal, a menina não gostou e destruiu o carro. Então essa é uma preocupação que a gente tem, evidentemente, não estou exagerando aqui, mas é um fato, não é uma criação, de que nós podemos nos tornar, sim, dependentes. E a dependência desses meios digitais, segundo os psicólogos, os psicoterapeutas, se assemelham ao vício das drogas ilícitas. Vocês sabiam disso ou não? É a mesma viciação. O tratamento é semelhante, inclusive. Olha que coisa interessante. Essa dependência ativa o sistema de recompensa do cérebro, daí o porquê, liberando dopamina e criando um ciclo de busca por gratificação semelhante ao vício em substâncias. Eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto que está aqui na frente, vocês não perceberam. Que não era para perceber mesmo. Nomofobia é o medo irracional de ficar sem acesso ao celular e à internet. Né? Pessoas com nomofobia podem sentir ansiedades, irritabilidade e até sintomas físicos quando estão desconectadas. Olha a gravidade que chega. Tá? A palavra tem origem etimológica interessante e bastante recente. Eu falei para vocês. Ela é um neologismo, uma criação nova da língua portuguesa, formada a partir da junção de um elemento do inglês e do grego. Nomo, vem da expressão no mobile, eu falei para vocês, sem o celular, e fobia, que é medo, né? Vem de phobos. Portanto, nomofobia é medo de ficar sem o celular. Onde é que nós chegamos, né, gente? Meu Deus. Mas tem como controlar. Tem como fazer com que, como professor, por exemplo, tem muita gente que proíbe o celular na sala de aula. Eu penso que não é uma questão de proibir, é questão de fazer com que ele seja empregado de maneira produtiva. É diferente. Leva para a sala de aula, traga todo mundo ao celular, conecta na internet aí. Tem uma pesquisa aqui, ó. Manda fazer uma pesquisa, já que eles gostam de pesquisar. Manda criar alguma coisa boa, sei lá, desenho, uma música, não sei o quê. Use como elemento artístico. Porque se você proibir, sabe o que vai acontecer? Na primeira oportunidade, elas vão fazer de tudo para buscar onde é que estiver. Vão resgatar. Então, o melhor mesmo, estou aqui entregando os pontos, como se diz. Mas sim, normatizando, dando uma utilidade. Porque tem que dar uma utilidade para isso, ele veio para ficar. Não tem, vamos aqui tapar o sol com a peneira. Alberto Almeida, ele fez mais de um encontro na federação com os trabalhadores de diversas URES, acho que alguns até participaram. Lembra que ele falou a respeito do uso das mídias digitais, no período pós-pandêmico? Ele falou, não tem como evitar essa associação do híbrido, ele chamou de híbrido, né? Da palestra presencial com a transmissão online. Ele disse que isso veio para ficar. E veio para ficar mesmo. O que nós não podemos, quero fazer um convite especialmente para quem está em casa, é deixar de vir ao centro espírita, por favor. Tem que vir para o centro espírita. Tem que vir. O ver online é só quando você não pode vir para o centro espírita. Por favor, não fique em casa, não. Isso tem que falar, porque tem que falar mesmo. Imagina. Senão, né, tem que vir. O calor humano, a conversa, o diálogo, o passe, a palestra, tudo tem um sabor, um colorido muito diferente do online. É bom online? É, mas tem que vir para a casa espírita, tá? Então, esse termo foi cunhado por pesquisador em 2008, durante estudos sobre ansiedade causada pela ausência do telefone, especialmente entre jovens. Vícios em redes sociais.
O que é um vício nas redes sociais? Uma forma específica de dependência digital, caracterizada pelo uso excessivo das plataformas como Instagram, TikTok, Facebook. Isso pode levar à perda de produtividade, baixa autoestima e aumento de ansiedade e depressão. Por quê? Porque você está se ocultando, diminuindo as suas potencialidades. Às vezes, em casos mais graves, algumas pessoas até cometem crimes, né? Porque não tem ninguém vendo. E ali, na ausência de testemunhas, as pessoas muitas vezes acabam abrindo-se, né? E se comprometendo seriamente. É um problema muito sério. Dramas conjugais, uma série de problemas surgem a partir do uso incorreto disso aqui. Dependência, por exemplo, dos meios digitais. Tipo, ansiedade, irritação de ficar longe do celular. Outra coisa, por minha conta, não está ali. Se você come junto do celular, se você leva para o quarto para dormir com o seu... Pronto, você está dizendo que a coisa está bastante complicada. Ele tem que ter o lugar de ficar lá. Fica longe. Coloca no alto volume se tiver que tocar, se alguém trabalha à noite, em hospital, não sei, mas dormir embaixo do travesseiro, na cama, durante o jantar, o alimento, na mesa com as pessoas no restaurante. Isso tudo são sinais de dependência, tá, gente? Ficar longe irrita. Dificuldade em controlar o tempo de uso. Faça um teste, experimente ficar 1 hora, depois 2, 3, né? Negligência de responsabilidades pessoais. Opa, isso aqui já complicou, né? Eu deixo de trabalhar para ficar nas mídias ou coisa parecida. E comparações sociais constantes e busca por avaliação online. São aquelas, a benfeitora diz que antigamente a busca, ela sempre sugeriu que nós buscássemos ser. Mas o ser humano preferiu, né, ter, e hoje diz a benfeitora que eles procuram parecer. Olha que interessante. E pode ver que é verdade mesmo, né? As pessoas procuram parecer, muitas vezes aquilo que não é nem realidade, né? E insônia e o prejuízo da qualidade do sono também são sinais de dependência. Fatores de risco em adolescentes são especialmente vulneráveis devido à busca por identidade e validação social, querem pertencer, não é? Pessoas com baixa autoestima ou transtornos emocionais pré-existentes, como ansiedade e depressão, têm maior risco de desenvolver dependência digital. Claro que ela vai canalizar para o instrumento aquilo que lhe falta, não é? E aí vocês perguntam, João Edson, de onde é que você tirou tudo isso? Aí que vem a grande surpresa. Tudo que eu mostrei para vocês até agora, falando de mídias digitais, é questionável. Eu fiz de propósito. Trouxe tópicos para vocês, vocês concordaram com o que eu trouxe aqui. E isso tudo foi tirado de um aplicativo chamado Copilot, que já vem nativamente nas últimas versões do Windows 11. Por que estou chamando a atenção de vocês? Quando vocês fizeram uma pesquisa como eu fiz, por favor, confirme se é verdade. Porque o fato de ser uma inteligência artificial, ela não é soberana. Não é, nunca vai ser. A nossa mente nunca vai ser superada por um IA. Nunca. Nunca. Então, o Copilot é uma só delas, tem várias outras, né? Por que eu digo isso? Eu entrei no próprio Copilot e fiz uma pesquisa. Está ali. Sobre nomofobia e tal. Mas tem um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. A flechinha bem miudinho, desse tamaninho. Eu aumentei. E olha o que eu achei escrito lá. O Copilot... Perdão. Deixa eu voltar aqui. O Copilot pode cometer erros. Olha, está tão pequenininho que nem vocês conseguem ver. Mas está lá. E não é só o Copilot. Qualquer outra ferramenta de IA pode cometer erros. Então, fazer pesquisas para a escola, não sei o quê, seja o que for, pode até fazer. Mas antes de publicar, confirme se é verdade. Se está correto. Porque é um conjunto de dados num grande servidor que se reúne de acordo com o comando que recebem, junta essas informações e te devolve. É só isso que ele faz. Ele não é inteligente. Não é. Inteligentes somos nós, que lucubramos, que pensamos. Peguei pesado aqui, que eu estou falando de não, né? Porque nós temos que estar preparados para isso. Agora sim, gente. Como usar, então, para ir para o nosso final? Nós podemos usar para instruir, por exemplo, fazendo isso aqui, ó. É uma forma instrutiva de usar o IA. Isso aqui não é gravação, é tudo feito pelo computador. Você pede para a máquina, eu quero que você desenhe para mim o mapa do desenvolvimento da nossa civilização humana.
e dá uma série de dados por a ferramenta e ele vai desenvolvendo para você. Está correto? Nem sempre. Ele vai fazer isso aqui de acordo com os dados que ele tem lá dentro do seu banco de dados. O conjunto de informações que ele tem. Mas é bom? É. Ajuda? Ajuda. Desde que, evidentemente, alguém, um historiador, um pesquisador, venha e confirme, faça um reparo aqui, faça um reparo lá, e diz, beleza, aqui pode passar. Mas aceitar cegamente, não, gente. Não podemos aceitar cegamente. Por mais bonito que possa parecer. Tá? Eu vou avançar aqui, ele vai um pouco mais além, eu vou avançar no próximo aqui. Outra forma de uso também produtivo das redes. Isso aqui. Havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu em um momento difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era o rei do Egito, não é legal? O IA sendo usado para contar a história da Bíblia. Ele tem todos os dados da Bíblia, você pede para ele criar uma narrativa a respeito de Moisés, por exemplo, ele cria desenhos, ninguém colocou a mão nisso aí, gente. São só teclados. Tá? Mas dá também para se divertir com IA. Por exemplo, isso aqui, ó. Aí já pode descontrair, tá? Olha só, que legal. É a fusão de elementos. Fusão de metais, fusão de componentes químicos. Se eu fundir, por exemplo, o cádmio com algum outro componente, o que resulta? O cobalto, por exemplo, o que resulta? Legal, é bonitinho, né? Tem um desses aqui que tem 3 horas de duração. 3 horas. Para você descontrair, para você, né? Ou seja, a IA também serve para dar uma descontraída. Ah, detalhe. Por que você trouxe isso? Porque é tão perfeito e alguém coloca ali a pedrinha com uma pinça. Pode ver lá. Estão vendo? Crown of Charles, a coroa, né? E assim vai criando. Olha só que legal. E alguém perguntou assim, olha que coisa impressionante. Alguém fez a seguinte pergunta para quem postou. Que tipo de elemento que você usa para fazer essas combinações? Quando a pessoa fez essa pergunta, ele está dizendo que não entendeu nada do que ele viu. Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Está lá no grupo, ela está em inglês, mas é fácil. Que tipo de elemento químico que você está usando para promover essas... Eu falei, mas não é possível, eu não vi isso. Ou seja, tem gente que pensa que isso aqui é verdade. É verdade enquanto arte. Mas não acontece aqueles fenômenos, não acontece. E são muitos, muitos e muitos. Gente, família e tecnologia. Já contei várias histórias. Aquela do pai conversando com a filha andar de cima que mais me comoveu. Encerrando essa nossa fala de hoje, quero deixar para vocês esse alerta, esse convite também. Não fujam da tecnologia, porque faz parte da lei do progresso, não tem como fugir. Mas o segredo é dar um fim útil, uma boa utilização. Empregar de forma sábia, inteligente, né? Produtiva. Usem os meios. Em casa, a maior tecnologia ainda continua sendo abraço, né? O melhor chat ainda é um na frente do outro conversando. Não é assim? Então a gente tem que fazer, já que o assunto aqui, vimos o coral, o assunto é a família, por favor, não percamos nunca as oportunidades de apertar esses laços familiares. A espiritualidade fala o tempo todo a respeito disso. Nós não podemos perder isso. Não podemos. A família é tudo. É graças às famílias que vocês estão aqui. Interessados em progredir, em crescer, em se aperfeiçoar, enfim, graças às famílias, nossas famílias, as tuas famílias, a minha família. Então, como todos nós somos família desse ser amoroso, gentilíssimo, bondoso, humílimo, que é Jesus, em nome dele a gente agradece imensamente o convite que nos foi feito para vir aqui abrir essa semana, que é uma honra, uma alegria, não sei o que é maior se é honra ou alegria.
Uma semana que fala de família, que fala de integração, que fala de tudo que é bom. O que for bom, você não tenha medo, abraça mesmo, sem medo. Porque assim, sabe o que acontece com o mal? Ele foge envergonhado. Quando você abraça o bem, o mal foge. Se acende uma luz, a escuridão vai embora. Não tenham medo. Os tempos que nós vivemos são desafiadores e vai exigir de cada um de nós, cada vez que sejamos mais responsáveis, como disse a benfeitora, pelo legado que nós deixaremos quando sairmos aqui dessa terra. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, mais uma vez e sempre, que Jesus nos abençoe. Lembramos que amanhã teremos a palestra de Efigênia Miranda, da Casa Espírita Missionária Budista Curitiba, com o tema Fortalecimento dos Laços da Família através da Reencarnação. Lembramos que nós temos lá no final do salão, na piscina fora, acho que você acabou, uma feira de livro espírita e também exposição de trabalhos realizados pelo Serviço Social, pela Senhora do Serviço Social, cujo objetivo é obter recursos para atender famílias carentes do nosso município. Então, estão todos convidados para conhecer o trabalho do Serviço Social e também ver os livros que estão na feira. Então, antes de nós encerrarmos, nós